The engine is starting up. Gente, que honra estar aqui falando com vocês. É um convite maravilhoso e vamos falar um pouquinho sobre esse e-mail, né? Esse caminho do e-mail, o que acontece com ele desde a parte técnica até realmente a gente colocar a mão na massa, criar o e-mail. Vamos explorar juntos e ver o que a gente faz sem querer que acaba impactando negativamente na reputação do nosso remetente, tá? Bom, gente, me apresentando um pouquinho, tá? Eu sou a Laura, eu sou analista de entregabilidade sênior na PM Web. Eu sou brasileira, tenho formação de publicidade e propaganda, pós-graduação em marketing também, e sou mãe da Pet Gump, maravilhosa aí, que veio mudar nossas vidas, e eu sempre digo que ela que acabou nos adotando. Então, quem gosta de pet vai se identificar muito comigo e podem me encontrar no LinkedIn e falar sobre pet e e-mail marketing, sou bem versátil, tá, gente? Vamos lá, vocês vieram para isso, né? Então, quando a gente fala de e-mail, o trabalho de verdade ele começa muito antes, antes da gente clicar no botão enviar. Quando a gente pensa assim nessa construção, parece simples, parece que a gente vai encontrar nossa audiência, encontrar nosso melhor layout e mandar. Quando a gente fala de entregabilidade, não é bem isso que acontece, tá? O e-mail ele não voa direto para a caixa de entrada do usuário, bem que a gente gostaria, tá? Antes de chegar lá, ele vai passar por uma sabatina rigorosa dos provedores e a gente precisa fazer algumas configurações antes de sair enviando. Então, essas três siglas aqui, um pouco estranhas para alguns e muito familiares para outros, são os protocolos de autenticação, tá? Eles antes de 2024, ali, bem um tempo longínquo, eles eram só boas práticas. Eles passaram a cada ano ser obrigatórios. Alguns provedores acabavam tendo abraçando essa obrigatoriedade antes, mas desde o ano passado, os principais, eles acabaram tendo isso como obrigatoriedade, tá? Então, estão nas novas diretrizes de todos os principais provedores. Sem essas três siglazinhas aqui, a gente não chega na caixa de entrada do nosso usuário final, tá? Então, preciso a gente validar isso aqui, a parte do setup mais importante. Então, o que é o SPF, tá? Ele vai informar para os os provedores de e-mail, que os IPs eles têm permissão para enviar mensagens em nome do domínio. O DKIM ele vai garantir, através de uma criptografia, que o conteúdo da mensagem não foi alterado. Então, isso garante que o e-mail, no processo, né, de sair da plataforma e chegar lá no usuário final, ele não foi modificado, garantindo, então, que o conteúdo que a gente pensou para o nosso usuário está seguro e o usuário final também está seguro, né? Lembrando bastante de phishing, spam e todos os golpes que podem acontecer nesse caminho. E o DEMARC, que ele vai orientar os provedores de que se o e-mail não passa no SPF e no DKIM, ele vai ser rejeitado. Então, é uma terceira camada de segurança aí quando a gente fala em protocolos, tá? Importante que a gente tenha os três, os nossos IPs tenham os três, para que a gente já saia na frente, tá? E aí, uma terceira, vou falar uma quarta, mas muito importante também, é o DNS reverso. Então, isso aqui prova aos provedores que o IP de envio da nossa plataforma, ele realmente pertence ao subdomínio que realiza os envios. Muitas vezes ele é um pouco negligenciado, algumas plataformas fazem isso como default, outras não. Então, é muito importante que a gente sempre faça um double check para entender mesmo se o IP ele está vinculado. Isso faz com que o envio, né, o remetente, ele seja visto como legítimo e
faz eu digo esse casamento, tá? Então é muito importante essa checagem de segurança, porque isso ajuda aí o remetente a estar legítimo contra fraudes e os provedores levam isso muito a sério, tá? Então, quando a gente não tem essa configuração técnica, que ela é, às vezes, esquecida, a gente acaba tendo bloqueios que a gente não entende ou acaba tendo uma filtragem severa de spam que a gente também não entende. Quando estiver criando aí a tua plataforma de envios, dá essa analisada, tá? Verifica. Tem SPF, tem o DKIM, tem o DMARC, o meu reverso lookup, né, o meu DNS reverso, ele está coeso com o que eu configurei, então ele está lembrando o IP que o meu subdomínio de envios ali ele está atrelado? Beleza, então a gente parte já para pensar no caminho do e-mail, tá? Então, sim, agora a gente está na plataforma, a gente está pensando na nossa base, a gente está entendendo nossos layouts, enfim, agora a gente, beleza, parte técnica está concluída. Então, quando a gente chega nessa parte aqui, é importante a gente lembrar que o e-mail está configurado, já posso já posso lá clicar no botão enviar, certo? Calma, gente, depende, tá? Errado não tá, mas aí entram boas práticas e a nossa famosa reputação do remetente, né? Tanto do IP quanto do subdomínio. O e-mail ele percorre uma boa jornada antes de chegar na caixa do usuário, tá? Aqui eu separei algumas, mas o sucesso, o que a gente chama de sucesso? Sair da plataforma de envios e cair na caixa de entrada vai depender muito da famosa reputação do remetente, tá? Então, quando a gente pensa que a gente está na bolinha maior ali de distribuídos, a gente está pensando na nossa audiência. Quem são os usuários que eu quero comunicar? Eles estão me dando permissão? Eles estão esperando receber as comunicações da minha marca? Beleza. Então, a gente cria o e-mail, seta lá direitinho tudo que a gente precisa, coloca o link de descadastro, melhor as pessoas saírem dos e-mails, né? E a gente permitir que elas saiam do que elas ficarem ali, recebendo algo que elas não querem. E depois a gente tem a parte da plataforma. Então, enviados, distribuídos, chegando nos enviados. A plataforma vai fazer um envio. Essas pessoas vão sair. E elas vão sair e bater, que a gente diz bater lá no provedor. Então, elas vão ser entregues. Nesse caminho, a gente já tem alguns gargalos aí de perda. Então, a gente pode ter usuários que não vão sair da plataforma, então não vão ser enviados por eles, por uma soma de fatores. A plataforma pode ter uma trava ali, já olhando para a questão do permissionamento, então removendo essas pessoas. A campanha que eu setei pode ter alguma dinamização que faça com que eu, sem ter planejado, perca essas pessoas. Então, eles também não vão ser enviados, a gente chama de skip, né? Vai ser uma pula ali. E depois, na parte da entrega, quando bate lá no provedor essa solicitação, podemos ter usuários com bounces. E aqui a gente vai ter os bounces temporários, né, que tem algum problema que a plataforma vai tentar mais 3 vezes, aí, em 72 horas, fazer essa entrega. E tem o permanente. O permanente é aquele e-mail que ele é inválido, né? A pessoa ou digitou o e-mail errado, ou colocou um e-mail que não é o e-mail principal dela, mas ela precisava muito do nosso conteúdo em algum momento e ela colocou qualquer cadastro de e-mail, então a gente vai ter essas pessoas. E esses hard bounces a gente tem que lembrar quando a gente for fazer de novo uma audiência lá na parte de distribuídos para a gente remover, tá? E depois a gente vai ter a caixa de entrada. Então, vocês vejam, o e-mail ele tem um caminhozinho a percorrer até chegar na caixa de entrada. Ele não sai da nossa audiência maravilhosa que a gente pensou que vai impactar 1 milhão de pessoas e vai cair para 1 milhão de pessoas. A gente tem uma perda aí no caminho, tá? Depois que ele chega na caixa de entrada, que ele cai na caixa de e-mail do usuário, ele pode ter 2 caminhos e 2 vertentes. Ele pode ir para uma caixa de spam, bombinha, não é o que a gente quer. E aqui está muito atrelado ao que a gente já fez nesse IPI, nesse remetente. Ou ele vai cair na caixa de entrada. E quando ele cair na caixa de entrada, ele tem um ciclo de interação. Então, o usuário pode abrir, que é uma interação que a gente quer, né? Uma interação positiva. O usuário pode não abrir a campanha
E aqui a gente tem essa questão de como computa, né, essa interação de acordo com as plataformas, mas principalmente é um pixel invisível, que demanda isso para dentro da plataforma. O usuário pode clicar, o usuário não clica, ou o usuário abre e reporta spam, ou o usuário vai abrir e vai ter um opt-out. O que está em vermelho são as interações que a gente não gostaria de forma nenhuma que o usuário tivesse, mas é usual que no ciclo de vida dele dentro do contato com a nossa marca pode ser que aconteça, tá? Então, quando a gente pensa no caminho do e-mail até o usuário, tem todo esse processo que o e-mail leva e tem todo o processo que o e-mail leva para de performance, que a gente chama, né? Que é quando ele cai lá na caixa de entrada. E é o que a gente tem que ter muito em questão quando a gente pensa em entregabilidade, porque a gente tem a dinâmica de entregabilidade, né? Então, além da gente configurar o e-mail, além da gente pensar que ele tem todo esse caminho para percorrer, que importa todos aqueles steps, a gente tem que entender essa dinâmica, né? Que eu gosto de trazer isso em formato de roda, porque a gente não tem um elemento que é melhor que o outro, quando a gente fala de dinâmica e de entregabilidade, eles se percorrem e eles se complementam, tá? Então, além das autenticações, os provedores olham para esse comportamento do remetente, né? Que a gente estava falando antes da famosa reputação. Então, eles vão analisar a volumetria, que é o padrão de envios que esse IP, que esse remetente tem, a interação. Se a gente voltar, né, no slide, a gente tem ali a caixa de entrada com todas aquelas interações. Então, lembrando que as interações negativas, elas têm um peso muito grande para essa dinâmica e as positivas igualmente. As blocklists, que a gente está aqui falando justamente para não cair nelas, né? Que tem um impacto muito grande nessa dinâmica de entregabilidade. As ferramentas complementares, dois provedores aqui, eles dão essas ferramentas de forma gratuita, esse acesso gratuito para que a gente tenha essa visão de como eles estão enxergando o IP e o subdomínio de envios da nossa marca. E eles servem muito para a gente entender essa dinâmica e entender como isso está se comportando um elemento com o outro, para entender como é que está a nossa reputação do remetente, e as reclamações de spam, que também vão estar muito atreladas a como os provedores vão entender a nossa reputação. Mas quando a gente fala, eu estou falando muito de interação positiva, né? E dentro dessa dinâmica tem 3 pontos que eu chamo de fatores de ouro da reputação. Então, o engajamento positivo. O que são engajamentos positivos? São todas as métricas possíveis de se mensurar dentro dos principais plataformas, né, os ESPs, que são aberturas, cliques, respostas, encaminhamento, o tempo de leitura. Então, quando a pessoa abre um e-mail, principalmente esses e-mails que muitas marcas têm de newsletter, eu abri o e-mail, o tempo que eu fiquei consumindo aquele conteúdo, isso importa para os provedores. Laura, como é que eu sei qual é o meu tempo de leitura? Muitas plataformas não retornam de forma alguma esta métrica, mas essa é uma interação positiva. Mesmo que a gente não tenha como calcular ela, a gente precisa levar ela para a nossa estratégia para que a gente pense na experiência do usuário com a nossa peça, né, com o nosso e-mail ali em si. Então é importante entender que esses engajamentos positivos vêm desses comportamentos para que a gente estimule isso nas nossas estratégias. Tudo que leve os provedores a entender que as pessoas querem receber nossos e-mails. Então, tudo isso que leva a crer é um engajamento positivo. Padrão de envios e volume de envios aqui. Então, a gente está falando de consistência, de frequência, de ter um aumento gradual em período de sazonalidade. Estamos aí muito próximos de uma próxima Black Friday, que aqui no Brasil é muito, muito esperada. Então, a gente tem que ter um planejamento aqui prévio, fazendo esse crescimento gradual, para que os provedores realmente entendam que a gente está fazendo esse crescimento e que não é de supetão que o IP foi corrompido, né? Porque o que a gente precisa lembrar quando a gente fala de entregabilidade é que os provedores estão defendendo
os seus usuários. Da mesma forma que nós, aqui enquanto marca, né, queremos contatar essas pessoas, os provedores estão fazendo a sua parte e defender os usuários de qualquer comportamento que eles achem estranho. Então, nesse ponto, é muito importante esse padrão de envios, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente tenha uma recorrência, cuidar para o IP não ficar inativo muito tempo, porque os provedores eles vão lembrar de um histórico aí recente, médio e longo prazo, e isso vai contar tudo naquela dinâmica de entregabilidade que eu comentei anteriormente. E quando a gente fala de padrão de envio, a gente está incluindo aqui também o ARMAP, RAMPAP de novos IPs. Isso é muito importante, não está aqui nessa conversa, né? Mas eu não poderia deixar de falar. IP novo, IP que nunca fez nenhum envio, IP dedicado, até mesmo os compartilhados, eles precisam passar por uma rampagem, por um crescimento gradual, para que eles sejam apresentados aos provedores, tá? Isso é um papo para outro momento, talvez a gente tenha essa oportunidade ou não, mas precisando, tendo dúvidas, pode me chamar lá no LinkedIn, tá? Higiene da lista, ou mesmo no chat aqui, que depois eu respondo. Higiene da lista. Mantenha a lista limpa. O que é uma lista limpa? Eu falei lá nos slides anteriores. Remover e-mails inválidos, usuários inativos e respeitar o opt-out. Laura, mas eu não vou botar um link de descadastro gigante, eu tive muito trabalho para eu conseguir essas pessoas e agora eu simplesmente vou me desfazer delas? Sim, simplesmente assim você vai se desfazer. Por quê? É preferível que essa pessoa saia do que ela fique num local que ela não está sentindo segura, né? Segura no sentido, tá recebendo muito e-mail, a minha frequência de envios está muito alto, o assunto já não é mais do meu interesse, eu já não tô naquele momento de compra. Então é preferível que eu saia do que eu simplesmente tenha o engajamento negativo, que é o contrário daquilo ali que eu estou comentando, que eu não tenha abertura, que eu não tenha clique, que eu não encaminhe o e-mail, mas que eu faça uma remoção daquele e-mail para minha caixa de spam, que eu coloque aquilo ali como lixo eletrônico, que eu delete sem ler. Todos esses outros comportamentos, eles são negativos, eles vão ter um impacto muito ruim para a reputação do nosso remetente. Então, sim, faça uma higiene de lista, remova essas pessoas da sua lista, não continue impactando. E-mail inválido, ele não vai virar válido porque a gente vai achar uma fórmula mágica de achar ele válido. Foi alguma coisa que a gente escreveu errado, a gente, né? Porque às vezes, qual foi a origem dessa lista? Ela é de terceiros, eu fiz uma compra de uma lista, esse comportamento não é legal e não é o que a gente quer, né? E aí a gente traz, falo de novo, fatores que detonam a nossa reputação, né? A nossa, que eu já sou amiga de todos vocês, aqui é a sua reputação. Então, comportamentos que são suspeitos para os provedores. E aqui a gente tem alguns que eu separei, tá? Então, a gente vai ter a volumetria irregular, que eu comentei anteriormente, uma baixa frequência de envios, intercalados com envios volumétricos exponenciais, ou um crescimento de mais 100% de um dia para o outro. Então, isso tudo sinaliza um problema para o provedor. Entendam que ele não entende marca, ele não entende aquele usuário, ele vai entender o algoritmo. Então, se o algoritmo está apontando para ele uma anomalia, desculpem, uma anomalia, ele vai tornar seguro para o seu usuário. Então, ele vai acabar filtrando aquele remetente, bloqueando aquele remetente. Então, não é o que a gente gostaria, tá? Marcações de spam. Esse aqui é o fator mais destrutivo, tá? O usuário está dizendo ativamente que ele não quer mais receber, por algum motivo. Então, se a gente está falando de listas compradas, ou se a gente está falando de listas de parceiros, eu, Laura, dei aceite naquela lista, eu quero receber mesmo aquela comunicação, aquilo ali realmente faz sentido com o que eu tenho de comportamento? Então, a gente tem que cuidar e estar sempre atento a essa métrica. Se eu estou tendo muita marcação de spam, eu tenho que revisar a minha estratégia. O que o meu público está querendo me dizer? Hard bounces. De novo, né? Então, enviar ou persistir, impactando essa base de e-mails que não existem, mostra que a lista está desatualizada.
E mais, mostra para os provedores que eu não tenho uma boa prática, que eu não tenho um compromisso com manter a minha lista limpa e que os dados que eu estou coletando são de baixa qualidade. E vocês sabem quem tem dados de baixa qualidade? Spammers. Então, nós não queremos ser spammers. Precisamos fugir disso. Spam traps. Aqui também, tá, gente? Marcações de spam e spam traps são coisas diferentes. Spam traps são armadilhas de spam. As armadilhas de spam, elas podem ser recicladas ou elas podem ser puras. Então, a Laura pode ter tido um e-mail no provedor Yahoo há muito tempo atrás e eu não tenho mais aquela caixa, parei de entrar, ela se tornou inativa. Yahoo e Gmail nos últimos anos têm feito limpas nos seus usuários, tá? Então, é um sinal aí para a gente cuidar, que possivelmente venham aí spam traps recicladas desses provedores. Então, eles pegam essa caixa de entrada que já existe e eles tomam para si como uma armadilha de spam. Então, se a minha marca impactar esse usuário que não existe mais, eles vão entender, peguei um comportamento spam. Então, aqui a gente não quer impactar spam traps. Como é que a gente não impacta spam traps? Lembrando, limpeza e higiene da base. Olhar para as interações positivas. Remover as pessoas que não estão tendo engajamento, que não estão tendo atividade com os meus e-mails. Eu tenho uma política de sunset, eu estou removendo essas pessoas dos meus disparos, é um ponto que a gente tem que ter atenção. Eu deixei por último, tá? Mas é um ponto muito importante. Listas compradas, listas de parceiros. Fuja, tenha cuidado. O que a gente sabe bem é o que a gente adquire. Se eu não adquirir algo, eu tenho que desconfiar da sua fonte. A mesma coisa com listas compradas, tá? Então, a partir delas, a gente tem um alerta aí para 3 fatores que a gente já falou aqui. Vou ter possivelmente spam traps, possivelmente hard bounce, possivelmente marcações de spam. Então, tem que ter muito cuidado com essa prática, tá? Eu vou dizer, realmente, não comprem listas, tá? Façam um processo de adquirir a sua base, mesmo que seja um processo mais longo, mas ele vai ser mais duradouro, tá? Qual é a consequência de eu não ser um bom remetente? O que é não ser um bom remetente, né? Não seguir as boas práticas que eu falei lá naquele slide que tá pintadinho de amarelo, não ter um engajamento positivo, não cuidar da minha dinâmica de entregabilidade, não olhar para a reputação do meu e-mail, não olhar para as minhas métricas, minha taxa de abertura está baixa. Não ache só que a culpa é da estratégia. Não ache apenas que o subject não foi suficiente. Será que dentro da minha audiência eu estou realmente fazendo uma limpeza de base? Eu estou priorizando quem está engajando com as minhas comunicações? Eu estou sendo relevante? Eu estou respeitando um permissionamento? Então, quais são as minhas boas práticas de envio? Eu estou tendo uma volumetria linear, regular, estou fazendo um crescimento gradual quando eu preciso? Então, são todos esses pontos que a gente tem que olhar e tem que cuidar, tá? Senão, a gente vai ser aqui um grande amiguinho, tá? Esse aqui a gente não quer chegar nunca, tá? Essa que sou eu, no Halloween de alguns anos atrás. É um monstro que, para mim, eu tenho maior medo, principalmente quando a gente fala de entregabilidade, tá? O spam. Então, ele é silencioso, pode ser um amigo ou um inimigo, para mim é um inimigo, e ele é um verdadeiro temor de todos os remetentes de e-mail. Porque ele não dá sinais claros, ele não vai trazer uma taxa de entrega baixa. Ele vai simplesmente fazer com que a performance vá caindo lentamente e silenciosamente. Então não vai ter não vai ter grandes descadastros, né? Até pode ser um indicativo, mas pode ser gradual, pode ser vários fatores daquela dinâmica de entregabilidade que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Então a gente precisa lembrar que os provedores eles não conhecem as nossas estratégias, eles não têm a nossa mesma boa intenção.
Eles só conhecem as nossas ações. Então, se o meu remetente está tendo ações que me comprometem, esse cara aí, ou essa menina aí, vai bater no remetente lá nos provedores e falar, aqui não mais, tá? Então, lembrando, os provedores protegem seus usuários. E aí, o que a gente está falando de os provedores protegem os nossos usuários, vamos falar de blocklists, né? Que é uma das dinâmicas que eu comentei anteriormente. As blocklists são listas de restrições da internet. Então, elas podem ser um conglomerado de pessoas ali que vão fazer essas análises. Elas podem vir de empresas corretas e sérias e são usadas pelos provedores de e-mail para barrar remetentes que enviam spam. Então, o que é um remetente que envia spam? Tudo que a gente estava falando ali antes sobre fatores que detonam a reputação, tá? E aqui é tanto para o IP quanto para o subdomínio de envios. Então, ambos são possíveis de listagem. E a consequência para a entregabilidade é totalmente negativa, né? Então, a gente tem blocklists que vão impactar diretamente na entrega, a gente vai ver ali realmente um aumento de soft bounce, block bounce, technical bounce, que vão impedir as nossas mensagens de serem entregues na caixa de entrada do nosso usuário, como a gente tem também blocklists que não são, que eu chamo de punitivas, né? Mas elas são informativas, e muitas delas são usadas principalmente pelos provedores corporativos, né? Que são aqueles menores que têm uma infra própria, tá? Então, cair numa blocklist é um sinal grave de que algo que eu estou fazendo na minha estratégia está muito errado. Então, volte algumas casas atrás, olhe os seus engajamentos positivos, olhe sua performance, tenha um acompanhamento contínuo de como está a taxa de abertura, como está a minha taxa de clique, como que tá meus bounces, mas principalmente também a nível provedor. A gente precisa ter esses detalhes. Tem várias ferramentas disponíveis na internet que fazem essa verificação. Basta você ter o número do seu IP e o subdomínio de envios, que ele vai te dizer aonde que está listado e se tem a possibilidade de fazer um delete, tá? E aqui eu trouxe 3 que dão medo só de ouvir, tá? A primeira, Spamhaus, a rainha das blocklists, é a mais influente e respeitada do mundo, tá? Cair nela é um sinal vermelho universal, Carnaval do Rio de Janeiro, que deu ruim, tá? Então, ela realmente é consultada pela maioria dos provedores e vocês vão ver se caírem nela, espero que não, com essa palestra, que vocês vão ter altas taxas aí de bounces, tá? A partir dela. Então, baixas taxas de entrega e altas taxas de bounce. A Spam Corp é uma blocklist que é a voz do povo, né? Ela se constitui através de feedbacks e denúncias dos usuários. Então, se muitas pessoas estão reportando que as suas mensagens não são o que deveriam ser, ela coloca o IP nessa lista de observação e também tem um impacto aí um pouco informativo para os provedores. E a Barracuda, que eles chamam de blocklist corporativa, porque ela é mantida por uma empresa, né, uma gigante de segurança, e ela identifica isso através dos seus IPs próprios ali, né, que tem uma má reputação. Então, geralmente, quando temos uma baixa reputação, por muito tempo decorrente, não queremos cair aqui na Barracuda, tá? Então, ela também protege os seus clientes, né, porque como ela é muito de segurança, nenhuma das 3 a gente quer estar listado, mas às vezes acontece. Migração da plataforma, integração dos dados não funcionou e sem querer impactei uma galera opt-out que não deveria, então tive alta reclamação de spam. Sem querer, na hora que eu estava fazendo uma configuração, mandei para minha base inteira. Então, de novo, eu vou ser listado em blocklists se eu seguir más práticas. Se eu seguir boas práticas de ter um envio regular, de cuidar ali do meu engajamento positivo, de eu entender a minha audiência de forma a não saturar ela, mas ao mesmo tempo não ficar falando com pessoas que não estão afim de ouvir a minha palavra, então tá tudo bem, vocês não caem na blocklist. Se vocês fizerem tudo o contrário, é possível cair. Mas cair
E agora, gente, cair na blocklist. As principais blocklists do mercado, elas vão ter um processo de delist, tá? Então, vai ser um processo claro, objetivo. É fácil de fazer o delist. Algumas blocklists, elas exigem uma recompensa monetária. Nesse caso, segue as tuas boas práticas, faz o que tu deveria fazer, faz teu tema de casa e aguarda, tá? Porque a maioria que é monetária também tem um tempo ali que essa informação fica armazenada na blocklist, tá? Mas as principais, além delas terem um processo claro e vocês conseguirem fazer o delist, é muito importante que a gente revise, né? Porque o que aconteceu? Algumas, principalmente a Spam House, ela vai solicitar que você diga exatamente o que aconteceu para você cair na blocklist. E aí você vai poder ser delistado. Sem isso, não incorre que você seja listado, no dia seguinte, tá? Então, investiga, identifica, muda o teu comportamento para te não cair na blocklist. Se você continuar tendo os mesmos comportamentos e más práticas, entendendo que é volume antes de qualidade, é muito provável que você volte aqui novamente nesse vídeo e você tem um problema com blocklist, tá? Então, como evitar? Como evitar isso? Não se limita como evitar o meu amigo aqui, eu fui no Halloween passado. Não se limita só em blocklists, tá? E nem spam words que a gente ouve muito no mercado, né? Tem sim uma relação. Os provedores acabam tendo uma lembrança de alguns comportamentos spams, então, muito emoji, caixa alta, GIFs, muitos links. Depende se sim ou se não, tá? Depende da sua reputação, mas é possível que, se você já está tendo um baixo engajamento positivo e fizer parte dessas estratégias, o provedor ali, os provedores em si, eles não vão entender muito bem, tá? Mas assim, não se limita a apenas o meu IP não está em lista, o meu subdomínio não está em lista, eu não estou usando emoji, para achar que a sua reputação tá ótima, para entender que tá tudo certo, tá? Então lembra que tu tem que ter as autenticações certas, tu tem que ter um conteúdo certo para o teu público certo. Então aqui, lembrando, né? A Laura se cadastrou nessa marca para receber ou eu tive uma lista comprada? Isso tem muita relação. Eu não tive menções blocklists. Isso é só uma parte daquele dinâmica de entregabilidade que eu falei anteriormente. Então, como é que está o teu engajamento positivo? Como é que está a ferramenta complementar? Eu consegui fazer o cadastro do meu Google Postmaster e do meu SNDS da Microsoft? Como é que está a situação lá? Como é que está a minha dinâmica? Como é que está a minha volumetria de envios? Eu estou tendo espaço para o meu usuário ou estou impactando ele todos os dias com informações loucas? Todo dia tem uma promoção, uma oferta imperdível. Eu estou tendo cuidado em relacionar as minhas automações com as minhas campanhas pontuais? Ou é possível que a Laura receba tanto uma automação quanto uma blast no mesmo dia? Como é que está sendo essa frequência, né? Esse frequency capping aí desse usuário? Eu estou tendo esse cuidado? As pessoas estão reportando muito spam? A pessoa saiu da minha lista e eu estou respeitando esse comportamento, esse desejo de não receber mais? Então, foquem em boas práticas, foquem em boas interações, foquem num conteúdo agradável para o usuário, dinâmico, né? Então, lembrem-se que um conteúdo que ele se repete todos os dias, ele também vai ser entendido pelos provedores como spam. Então, mandar o mesmo conteúdo várias vezes também é visto pelos provedores como spam. Então, eles têm que ser realmente relevantes para o público. Eles têm que gerar essa abertura, tem que gerar esse clique e tem que gerar que a pessoa queira ficar ali recebendo as comunicações, né? E fuja das tentativas tentadoras de burlar o sistema. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitos hacks de como chegar na caixa principal ou na aba principal do Google, né? A gente tem muito hack de como mandar 3 milhões em um único disparo.
Então, fuja dessas tentativas milagrosas de burlar o sistema. Os provedores, eles vão, lembrando, sempre proteger o usuário. Como é que eu consigo enviar uma alta volumetria, ter altas taxas de abertura, ter altas conversões e cliques que gerem a receita, gerem um share de CRM interessante para o meu canal de e-mail? Faça o que tem que ser feito. Não bule o sistema. A entregabilidade é sobre respeito. Então, a gente tem que respeitar a vontade do usuário e os provedores vão respeitar os e-mails. Eu queria fechar com essa frase, porque quando a gente fala muito em entregabilidade, a gente entende que é só técnica. A gente acha que é só técnico. Tem muita estratégia dentro da entregabilidade. Tem muito a ver a parte técnica lá daquelas siglas que eu falei anteriormente. Isso só dá ingresso, eu gosto de usar muito essa metáfora, só dá ingresso à festa, tá? Mas é a reputação que você vai construir, considerando a dinâmica de entregabilidade, considerando os fatores de ouro ali para a reputação, que fará você ser o convidado de honra da caixa de entrada do usuário. Se você persistir em ser o convidado chato, você vai ser convidado a se retirar. E possivelmente não vai ser mais convidado para as próximas festas, tá? Então, respeite. Respeite seu usuário. Eu sei que volume importa. Eu sei que volume traz muita receita. Eu sei que brilha os olhos de diretoria, de gestão, de board. Mas a gente precisa lembrar sempre que qualidade está acima de volume, né? Então, é muito barulho para pouco resultado. Então, pensem nisso quando vocês fizerem as análises de performance de vocês. Entendam como é que está sendo a estratégia, o que dá para mudar, como é que vocês melhoram uma performance de CTR, como é que vocês melhoram uma performance de abertura. Porque quando a gente tiver uma boa performance, a gente vai ter, a longo prazo, seguindo boas práticas também, um bom aumento de número absoluto aí de aberturas e cliques, que é esse volume que vai gerar receita positiva para o seu negócio. Gente, muito obrigada de coração por esse espaço. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Safety Mails. Obrigada, pessoal. Dúvidas desse papo que eu tive agora com vocês, podem deixar no chat aqui, que eu vou responder com maior disposição, maior carinho. E o que eu não souber explicar, porque entregabilidade é um grande continuar estudando, porque os provedores mudam todos os dias, e o que a gente entendia como Microsoft é muito inflexível, hoje é o Gmail, e a gente está aí para aprender sempre com vocês e construir mais e mais, tá, gente? Muito obrigada mesmo.